Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo acerca dos povos pré-colombianos, ou seja, as primeiras civilizações que ocuparam a América. Hoje a gente está no nosso roteiro de número 23 e seguindo o nosso estudo, o nosso cronograma, a gente já viram, só resumindo, aquelas primeiras civilizações, olmecas, mochicas, né? Chavines. Na semana passada vimos maias e astecas. Nessa semana nós vamos estudar duas outras civilizações, que são os incas e também o povo tupi, que foi alguns dos povos, né, que ocuparam o território brasileiro. Então nós vamos ver o povo inca, que ficava na região de onde hoje fica o Peru, Equador, Bolívia, Chile, e também um pouco sobre os povos indígenas que ocupavam o Brasil antes da chegada dos europeus, ok? O foco da nossa aula hoje vai ser da página 120 a 125, certo? E aqui a gente vai encerrar o nosso capítulo acerca das primeiras civilizações da América. Pessoal, a correção da nossa atividade da semana passada eu vou colocar no grupo da turma, tá bom? Para que vocês possam fazer a correção, comparar com as respostas que vocês próprios fizeram, tá certo? Não vou detalhar a nossa correção aqui para que a gente não se estique demais. A gente cumprir aqui os nossos combinados, né? Da nossa explicação ficar em torno de 25 a 30 minutos, tá bom? Então, não esqueçam de comparar a correção com as respostas que vocês próprios fizeram, tá certo? Vou colocar o final aqui da explicação, colocarei lá no grupo da turma. Para nós podermos situar aqui geograficamente de onde a gente está falando, pessoal, né? Na semana passada nós vimos os maias na América Central, vimos também os astecas, também na América Central. Hoje a gente vai descer um pouco no nosso mapa da América. A gente vai vir aqui para a América do Sul, que é a parte da América a qual pertence o Brasil. Nós vamos estudar hoje o Império Inca, o povo Inca, a civilização Inca. E vamos estudar também, né, os povos que habitavam o território que hoje é o Brasil, antes da chegada dos europeus, dos portugueses, né? Inclusive, pessoal, a nossa região aqui do Ceará, essa região do Baixo Jaguaribe era uma região que tinha uma grande quantidade de povos indígenas, principalmente os povos cariris, né? Cariris, canindés, tremembés, hererés, eram todos povos, tribos que ocupavam essa região, que após a ocupação portuguesa, as terras foram sendo roubadas para a criação de gado, e esses povos foram sendo mortos e também expulsos dessas terras, né? Então, a nossa região conta muito dessa história, muito embora poucos de nós saibam que a nossa região foi uma região muito ocupada por tribos indígenas. Então, é apenas para nós situarmos de que ponto nós vamos, em que ponto do mapa, né, estaremos estudando hoje. Então, começando aqui sobre o povo Inca. Primeira coisa que eu queria destacar do povo Inca, gente, é que o povo Inca foi responsável por montar um império, né? Ou seja, havia um único soberano, um único governante para todo o território. E era justamente o título desse soberano, desse imperador, era chamado de Inca, né? Era assim que era chamado o imperador do povo Inca, né? E a outra característica é que também para os Incas, os imperadores tinham esse significado de ser também divino, certo? Então, por isso, eles eram chamados também, ele é considerado um povo teocrático, ou seja, quem estava no poder também era considerado um deus, tá bom? E aqui uma característica bem interessante são as múmias do povo Inca. O povo Inca tinha na sua cultura o conhecimento da mumificação. Inclusive há múmias incas de 2.000 anos, né?
1.500 anos, 1.000 anos, e elas são muito bem conservadas. O processo de mumificação e conservação é um pouco diferente daquele visto no Egito, por exemplo. Você vê que a pessoa era mumificada de cócoras, né? Vestida com mantas de algodão, né? Alguns ornamentos, enfeites de prata, de ouro, certo? Então, para a gente destacar aqui a mumificação. A localização, eu acho que eu já falei para vocês, ficava localizado na região dos Andes. Nessa região onde hoje fica o Peru, a Bolívia, Equador, Colômbia, Chile, né? Então vocês conseguem ver que o Império Inca se prolongou, se esticou, se expandiu por uma vasta região, a ponto de ocupar territórios que, se fosse hoje, né, seriam territórios que estariam presentes em 6, 7 países, certo? Essa região, a gente viu que essa região aqui da América do Sul, ela é chamada de Andes, porque é onde fica a cadeia de montanhas chamada Cordilheira dos Andes, certo? A capital do Império Inca ficava na cidade de Cusco. Deixa eu ver aqui se foca melhor para que vocês possam ver. Acho que está um pouco desfocado, talvez, mas acho que dá para vocês. Deixa eu ver aqui. Está um pouco desfocado quando amplio o slide, mas eu acho que vocês conseguem ver a palavra, né? Então, a capital do Império Inca ficava em Cusco, no Peru. Cusco, Machu Picchu era outra grande cidade do Império Inca. Chegou em alguns momentos também ser a capital do Império, certo? Estou com um problema de fazer o slide ficar focado a imagem para que vocês possam ver melhor. Mas qualquer coisa que vocês não entenderem, vocês me perguntam no grupo, ok? Pessoal, falando sobre a organização social do povo Inca, né? Era um povo que se dividia também de forma hierarquizada, ou seja, dos mais poderosos vindo acima para os menos poderosos, que eram os que vinham cada vez mais abaixo. Então, acima de todos vinha quem? O clero, ou aqueles que tinham a função de serem sacerdotes. Eram considerados muito poderosos, eram muito respeitados, porque essa classe de pessoas, né, os sacerdotes ou o clero, eram aquelas pessoas que se diziam saber a vontade dos deuses. Então eles tinham muito poder. Logo abaixo vinha quem? A nobreza. Aquelas pessoas consideradas de sangue nobre, né? Alguns chefes militares também, até porque eles eram nobres, né? Tinham grande importância. Juízes, aquelas pessoas que administravam e julgavam os crimes. E por último vinha a grande maioria da população, o povo, que era aquelas pessoas que ia desde artesãos, pequenos comerciantes, camponeses, aqueles que eram obrigados a trabalhar de forma forçada, fosse como escravo ou fosse por dívida, né? Então era dessa forma que se dividia a sociedade inca: clero, nobreza e povo. E aí, pessoal, uma das grandes características do Império Inca é que eles, assim como os demais que nós estudamos na aula passada, maias e astecas, o povo Inca eram grandes construtores. E aqui, como vocês podem ver, as cidades incas eram construídas no topo de montanhas, né? As cidades como Machu Picchu, Cusco, que ficam a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, né? As construções eram em pedra, certo? As construções, templos, casas, praças, pirâmides, né? Complexos religiosos, tudo isso eram feito de tal forma que muito do que ficou do povo Inca até hoje, né?
demonstram uma perfeição muito grande na engenharia, né, na arquitetura. E vocês conseguem ver aqui claramente, né, que as cidades ficavam localizadas no topo das montanhas. Então imaginem só como escavar, como levar essas pedras. A gente vai ver aqui em algum momento algumas pedras que passavam de 100 toneladas. Como levar até esses locais, né? Ainda é um mistério para as pessoas que estudam esses povos. Outra imagem aqui também mostrando um pouco das construções incas. Vocês conseguem ver perfeitamente aqui algumas escadarias, uma praça, né? Vocês vão ver melhor, por exemplo, o sistema de terraço, que era a forma que eles encontraram para plantar, cultivar as terras em altas montanhas. Vocês conseguem ver aqui também a grande utilização de pedras. Então já imaginou quão difícil foi mobilizar, subir todo esse material até o topo dessas montanhas? Vocês conseguem ver, né, que é algo bem elevado mesmo, né? Mais uma imagem aqui mostrando, né, algumas casas, praças. Aqui a gente consegue ver muito como era que se dava a arquitetura, né? A construção através de pedras. Aqui é uma casa popular, mas vocês vão ver que em determinados pontos haviam construções com blocos gigantescos, né? Pesando centenas de toneladas. Aqui um pouco da região. O lago Titicaca, que fica também na Cordilheira dos Andes. Ele fica a mais de 1.500 metros de altitude, é um lago enorme, que fica onde hoje fica o Peru, né? A lenda inca falava que a civilização inca surgiu desse lago, né? Fazia parte da mitologia deles. E aqui, gente, o sistema de terraço, né? Por quê? Esses povos, milhares de pessoas habitavam cada uma dessas cidades incas e não havia como descer para plantar nos vales logo abaixo. Seria algo impensável você descer 2.000 metros de altitude, andar quilômetros e quilômetros para chegar até a sua roça e voltar no mesmo dia. Então eles desenvolveram formas para cultivar nas encostas das montanhas. E a forma que eles encontraram foi essa que vocês estão vendo aqui. Produziram esses degraus, escavaram, né, as encostas da montanha e produziram esses degraus planos. Eles escavavam e construíam os degraus com pedras, né? Depois preenchiam com cascalho, areia, adubo e plantavam, né? Ficavam retos assim, dessa forma que vocês estão vendo. E aí, olha só, né, o tamanho dessa engenhosidade. Eles puderam desenvolver uma grande agricultura em locais aonde é impensável até hoje alguém plantar, que é na encosta de grandes montanhas, porque seria de forma natural, seria impossível. Se você plantar, tão logo chovesse, toda a sua plantação iria ser levada pela força da água, as pedras, a areia, não é isso? Mas graças a esse sistema de cultivo chamado sistema de terraços, né? Foi possível eles plantarem, cultivarem nas encostas das montanhas e utilizarem terras que jamais, né, foi pensado que poderia ser utilizado. E até hoje é utilizado naquela região esse sistema de plantio, né? Principalmente para milho e batata, que era uma das formas de produção muito conhecida e que a gente tem na nossa dieta, mas graças ao povo inca. Milho, batata, café, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto.
Pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas aqui era o sistema de contagem, o sistema numérico do povo Inca. Eram alguns cipós que, à medida que eles iam dando os nós, iam representando o sistema de contagem matemático, né? Esse sistema de contagem era chamado de quipós. Aqui vocês podem ver melhor. Olha só. Cada uma das cordas vai representando uma casa decimal. Unidade, dezena, centena, milhar, certo? Por exemplo, os primeiros representam a unidade. Então, primeiro são 3 nós, representa a unidade, então é 3. Logo abaixo vem a casa decimal, 4 nós, representando aqui o quê? Cadê? Aliás, eu acabei invertendo. Cada um desses grupos de nós separados representa uma casa decimal, certo? Da unidade para da unidade em diante, né? Da unidade para a milhar. Por exemplo, o primeiro nó, cadê? Aqui. O primeiro nó de baixo para cima, né? Representa a unidade. Depois, o segundo conjunto de nós de baixo para cima, novamente, representa a dezena. E, consecutivamente, né, o terceiro grupo de nó, de baixo para cima, representa a milhar. Aliás, a centena. Então, aqui nós temos unidade, dezena e centena. Se a gente for representar esse número aqui da primeira corda, a gente tem cadê? Um nó aqui com 2 voltas, não é isso? Representando cada volta aqui uma unidade. Então, dá 2 unidades. 4 nós, representando aqui as dezenas. Então, faz 40. 42. E nós temos 3 nós, representando aqui a centena. Então, seria 300. Que número ficaria? 342. Está até aqui embaixo, ó. 342. Na segunda corda aqui, a gente já tem um nó a mais. Ao invés de 3 grupos de nó, a gente tem o quê? 4. Então, aqui está, de baixo para cima. Unidade, 3. Dezena, 1. Centena, 6. E milhar, 1. Então, que número ficaria esse? 1613. E por aí a gente segue, né? Esse era o sistema de quipós, que era o sistema numérico matemático do povo Inca. Não é tão difícil, né? Requer só um pouquinho de atenção. Eu achei muito parecido com um ábaco, né? Não sei vocês. E aqui algo bem chama a atenção, era o processo de mumificação. Esse processo de mumificação que fazia parte da cultura Inca era justamente preservar o corpo, porque eles tinham a prática de cultuar seus próprios ancestrais. Então, você mumificar aquela pessoa era um contato que você teria da sua família com o mundo espiritual. Então, você tinha algo a conseguir, uma cura, um pedido que dependia da ajuda do mundo espiritual. Então, você recorria àquela pessoa da sua família que estava ali presente, mumificada. Essas múmias ficavam nas próprias casas das pessoas e eram tratadas com muito respeito. Às vezes haviam múmias, exemplo, do seu tataravô, passou para o seu bisavô, aí depois ele passou para seu pai, sua mãe, depois passaram para você, aí você um dia vai levar para sua casa, quando você estiver bem velho vai passar para o seu filho, para sua filha, né? Iam passando de geração em geração, né? Então ficava no ambiente doméstico, né? E era justamente para você pedir algo para aquela pessoa interceder em seu nome no mundo espiritual. Para eles o principal Deus era o Deus Sol,
né? Os incas também realizavam sacrifícios animais, humanos também. Eram grandes artesãos em ouro, certo? Para eles o ouro tinha um significado religioso, era como se fosse o suor dos deuses, não era um significado de riqueza, mas sim religioso, certo? Aqui várias peças de ouro do povo inca. E eu vou pular as lhamas, né, que é um animal muito característico da região dos Andes, da região onde hoje fica Chile, Peru, Bolívia, né? Era um animal muito utilizado pelos incas para fazer tecido com a lã, né, da pele delas. O estrume também era utilizado para adubar as terras, certo? Então era um animal utilizado também como carregador de carga, transporte de carga, e é um animal extremamente adaptado a regiões montanhosas, como é a região dos Andes. Por isso era a base da economia do povo inca, era justamente as lhamas. Eram muito valiosas. Eles eram muito desenvolvidos na questão da medicina. Há diversos crânios que, estudados hoje, a gente consegue ver que eles chegaram a fazer operações no crânio da pessoa. Talvez alguém ferido em batalha ou alguém com um tumor. Eles conseguiam serrar, né, aquela região do osso sem atingir o cérebro. E eles conseguiam colocar de tal forma que o osso se recuperava, olha só, né? Que foi serrado uma grande parte desse crânio, ou talvez a pessoa tenha perdido em batalha. E aí eles conseguiram operar de tal forma que você vê uma fina camada de osso, querendo dizer o quê? Que a pessoa conseguiu sobreviver àquela operação, né? Conseguiu sobreviver à operação. Por isso que o osso se reconstituiu. E aí eu queria aproveitar agora os próximos minutos para a gente falar um pouco do povo que ocupava o Brasil antes da chegada dos europeus. Então o Brasil, onde hoje fica o Brasil, aqui vocês têm a delimitação, né, do que hoje é o Brasil. E vocês podem ver aqui que grande parte do território, inclusive a região que a gente vive hoje, ela era ocupada por povos indígenas, certo? Uma das características, gente, da ocupação do território que hoje é o Brasil, na época não existia Brasil, né? Apenas cada tribo vivia no seu território, é que havia um vasto número de povos indígenas no Brasil. Eram milhares e milhares de povos espalhados pelo território que hoje forma o Brasil, a América, e muitos desses povos tinham hábitos parecidos, né? Outros nem tanto, mas de maneira geral, a cultura indígena, ela tem alguns pontos, em particular, como a vida a partir da natureza, o respeito à natureza, aos animais, a religiosidade também tem por princípio a natureza. A cultura indígena, ela tem como divindade os deuses que são representados através das forças da natureza, o vento, as árvores, o rio, né? Cada uma dessas forças da natureza representa uma divindade ou o poder de uma divindade. Aqui nesse mapa a gente tem o quê? A população do Brasil por volta de 1500, que foi quando se deu a chegada dos europeus. Tronco linguístico tupi, aqui os povos vêm sendo separados por línguas, ok? Em laranja, aqueles povos que falavam a língua tupi. Em amarelo com tracejadozinho laranja, o tronco linguístico G, representado aqui pela cerâmica preta, o vaso preto. A cultura marajoara, que ficava na região onde hoje fica a ilha de Marajó, no Pará, certo? Aqui representado também por uma cerâmica lilás. Cultura Santarém, Tapajó, que fica hoje, Santarém também fica no Pará, e o rio Tapajós, que faz parte do rio Amazonas, né?
E representado aqui por os dois montes, a concentração de sambaquis que ficava na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, certo? Então a gente consegue ver aqui que houveram milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil. Em alguns lugares houveram inclusive o surgimento de civilizações bem assim delimitadas, como assim, com características muito evoluídas. O Brasil, há muitas teorias sobre a ocupação do Brasil, certo? Pelos povos indígenas. Alguns vão dizer que os primeiros habitantes chegaram no Brasil por volta de 12 mil anos, certo? Vindos da região da América Central. Outros vão dizer que a ocupação do Brasil se deu por volta de 15 mil anos. Tem teorias que dizem que, pelo contrário, né? Há teorias que dizem que o Brasil já vem sendo ocupado há cerca de 30 a 50 mil anos, certo? Mas aqui a gente vai ficar com o que vem sendo falado no livro, que é cerca de 12 mil anos. No finalzinho da última era do gelo, né? Os primeiros humanos chegaram na América. A gente vem seguindo aquela teoria do Estreito de Bering e conseguiram, por volta de 12 mil anos, chegar até onde hoje fica o Brasil. Esses povos viviam de forma, vamos dizer assim, neolítica, ou seja, desenvolveram a agricultura, a domesticação de animais, o uso do fogo, certo? Primeiro aqui a gente vai ver os povos dos sambaquis, que ficava na região sul do Brasil. Esses povos, que eram muitas e muitas tribos, né? Eles se alimentavam, principalmente a dieta deles, que eram povos que viviam no litoral. Vocês podem ver aqui, ó. Eram povos que viviam no litoral. Eles se alimentavam de conchas do mar. E essas conchas que eles se alimentavam acabavam, esses povos, as tribos, com as cabanas sempre perto da praia, jogavam essas conchas e essas conchas iam se acumulando. Com o passar dos anos, né, formavam verdadeiros montes de sambaquis, montes de conchas, e essas conchas, não se sabe se de forma proposital. O que acha-se é que eles iam jogando, e o próprio mar, toda a vida que a maré enchia, o próprio mar ia jogando, né, ia juntando essas conchas, iam formando esses montes. Então, as conchas com areia, com a água do mar, e o passar dos anos, isso foi sedimentando, isso foi virando um bloco, muito parecido até com uma pirâmide, né? Então, isso foi se tornando como se fosse um cimento. Esses morros formados por conchas, que eram a fonte da alimentação desses povos da região, são chamados hoje de sambaquis, certo? E eles ganharam um grande destaque porque, primeiramente, é a prova que esses povos ocuparam essa região. Segundamente, muitos desses sambaquis têm pessoas enterradas dentro, né? Ossadas de pessoas que viveram nessa região há 1000, 1500, 800 anos atrás, né? Então esses montes de conchas eram usados também como forma de religiosa, para enterrar as pessoas, ok? Então, quando vocês ouvirem falar dos povos dos sambaquis, está dizendo respeito a esses povos que viviam na região sul do Brasil hoje, que a partir da alimentação de conchas do mar, foram se formando esses montes, que com o passar dos anos, conchas com areia, água salgada, se sedimentaram, formando verdadeiras pequenos montes, pequenas montanhas, né? Que eles usaram inclusive como algo religioso para enterrar seus mortos. E aí, pessoal, chamar aqui a atenção para os tupis e os macro-geis, que eram, digamos assim, os dois principais grupos indígenas do Brasil. Já estou aqui com 29 minutos, 30 minutos quase, mas já estou terminando, tá bom?
Os tupis ocuparam, e os macro-Gs, grande parte do Brasil, desenvolveram, como eu já disse, várias técnicas de agricultura, sistemas de irrigação. Na região do Amazonas, esses povos deram início a verdadeiras civilizações, certo? Cada uma dessas tribos eram verdadeiras cidades, interligadas com outras tribos, centenas, talvez até milhares de quilômetros de estradas, ligando uma tribo à outra, todo um sistema de comércio entre essas tribos. Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, duas civilizações que surgiram na região da Amazônia, onde hoje fica o Pará e a Amazônia, a cultura Marajoara e a Tapajoara, que hoje é a ilha de Marajó, e também a região dos Pataxós, que até hoje é uma região muito habitada, né? Tem uma grande presença indígena. Então vocês podem ver aqui a questão do artesanato indígena, certo? Eles eram grandes artesãos, tanto em madeira como em cerâmica, certo? São encontrados ainda em meio à floresta coisas que não se sabia que existia no Brasil nessa época, como eu já falei, né? Centenas e centenas de quilômetros de estradas interligando uma tribo a outra, certo? Hoje tudo isso está tomado pela floresta. Túmulos muito bem elaborados para o enterro, né? Para o funeral de pessoas, talvez de alguns líderes, pajés ou caciques, guerreiros, certo? Então, só para voltar aqui, a gente vê que região do Brasil fica essas duas civilizações, né? Para a gente não achar que não tinham grandes civilizações. Grande parte do que ficou dessas civilizações ainda hoje está tomado pela floresta, certo? Os povos indígenas no Brasil foi o povo que, junto com os negros, foi quem mais sofreu com a chegada dos europeus, porque eles tiveram as terras roubadas. Nessa região que a gente vive, por que a gente não tem nenhuma tribo mais, gente? Porque eles foram mortos, assassinados, para que as terras fossem utilizadas para a criação de gado, certo? Todos os povoados que surgiram nessa região foi a partir de currais de criação de gado, né? Russas, Jaguaruana, Itaiçaba, Aracati, Limoeiro, todos esses locais eram currais de criação de gado. E aí foi surgindo os primeiros povoados, né? À medida que esses currais iam crescendo, pessoas iam vindo morar, as tribos indígenas elas iam sendo expulsas, né? Muitos foram mortos e muitos, para não morrer, acabaram abandonando a forma tradicional de sobreviver e passaram a viver, né? Nessas próprias comunidades. Muitos de nós, aliás, todos nós somos descendentes desses povos. E isso está muito visível nas características físicas de muitos de nós. O cabelo liso, o olhozinho fechado quando ri, né? O cabelo preto. Tudo isso faz parte da herança genética indígena. Sem falar em outras coisas, como brincadeira de roda, né? A prática de contar história para crianças, certo? A produção de vasilha de barro, rede de dormir, algodão, a trança, o uso da palha da carnaúba, tudo isso, o pote de barro que vocês não utilizam mais, mas por muito tempo era a forma de armazenar água, né? Tudo isso vem da nossa herança indígena. E se a gente olhar bem os nomes da nossa região, o próprio nome Aracati, Itaiçaba, Quixeré, Jaguaruana, todos eles são nomes indígenas, certo? Isso revela a presença indígena na nossa região. Então, eu acho que eu me estiquei um pouquinho, 34 minutos,
mas eu acho que a gente conseguiu fazer um passeio aqui pelos Incas e pelo povo tupi que ocupava o Brasil na época, né, antes da chegada dos europeus, tá bom? Então a gente vai lá pro grupo e faz a nossa atividade de hoje, ok?